Oi, gente. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, muito recorrente, que é a aceitação. Essa palavra, ela tem sido muito frequente, assim, na minha vida, nos meus estudos, nas minhas pesquisas. E chegou um ponto, assim, que eu até parei de sentir essa palavra, de tanto que eu buscava ela, sabendo que eu precisava dela. Eu comecei a meio que, parece que parar de sentir o significado profundo dela. E hoje esse vídeo é sobre isso. Qual que é o real significado e quais são talvez outras palavras, outros caminhos para a gente acessar essa ideia tão intensa, tão importante que é a aceitação. Eu vou contar um pouquinho da minha história brevemente. E na minha infância, o que aconteceu? Eu me sentia muito excluído, não pertencente aos grupos, então eu me acostumei muito à ideia de não aceitação dos outros, por eu não ser parecido ou conforme com aquele grupo. E eu passei a internalizar essa não aceitação, eu não me aceitando. Então isso foi uma coisa muito frequente na minha vida e ainda é um desafio. E sempre busquei muito, sobre como me aceitar, como dizer sim para a minha biografia. E eu cheguei em alguns autores, em alguns livros, em alguns conhecimentos. Um desses autores é o Jeff Foster. Eu recomendo muito vocês lerem os livros dele. O Jeff Foster traz assim, um grau de aceitação que é inacreditável. Um livro dele é Deepest Acceptance, e tem outros, um que chama Fall in Love with Where You Are. Então, apaixone-se por onde você está. Então, é de um grau assim tão intenso, tão profundo de aceitação que parece que dissolve assim uma rejeição ou uma resistência que a gente tenha para nos autoaceitar. E sempre que eu leio o Jeff Foster, eu entro em contato assim com um nível tão lindo de inclusão, de admitir, de admissão do que se é. Ele trabalha muito com essa palavra admitir, admitir com dois sentidos, de reconhecer e de deixar entrar. E é isso que eu queria falar hoje, que o admitir também tem essa noção de deixar entrar, de se aprofundar e se tornar mais próximo do que se é. Tem um psicólogo que uma vez eu fiz sessões com ele, que ele usava muito o termo autoproximidade. Então, são alguns conceitos que eu quero listar aqui hoje. Então, esse é o primeiro, relacionado com aceitação. Autoproximidade. O quão próximo de você está. O quão próximo da sua própria experiência você está. Esse conceito de autoproximidade é chave para a gente entender do que se trata tudo isso que a gente está falando. Esse psicólogo trabalhava esse conceito de uma forma muito bonita, muito interessante, de o que significa estar próximo de si, de não se afastar. E aí eu fiquei pensando, quanto que eu me afasto da minha experiência? Talvez quando eu quero me anestesiar, rolando o feed do celular, ou quando eu fico horas vendo um vídeo e não quero entrar em contato com a minha própria experiência. Então, autoproximidade tem a ver com não se abandonar. E o Jeff Foster diz, não se abandone quando você se sente abandonado. Essa é uma frase também muito bonita do Jeff. Não se abandone quando você se sinta abandonado. Então, com a autoproximidade, a gente pode estar mais íntimo com a gente mesmo, íntimo com a nossa própria experiência, que é um conceito que o Jeff Foster também traz. Intimidade com a sua própria experiência. Então, o que significa estar íntimo com a sua própria experiência? Estar realmente unido ao que você está vivendo, seja agradável ou desagradável. Não se trata aqui de estar próximo apenas quando as situações são confortáveis, mas sempre. E como que é estar sempre consigo, não se abandonar? Esse eu acho que é o convite para todos nós. Como estar próximo de si, como estar íntimo da sua própria experiência e como não se abandonar. Acho que esses são os convites. Depois eu encontrei uma outra autora, ela usava o termo de concordância, concordar com a vida, concordar com o que me aconteceu. Será que você concorda com o que aconteceu ou você ainda secretamente ou explicitamente deseja ter uma outra vida, ou que você tivesse tido uma outra vida? Eu, por muitos anos, desejei ter uma vida diferente da minha. Desejei ser como alguns colegas da escola eram. Então, por muito tempo, eu nutri esse desejo dentro de mim de ser diferente, ser algo que eu não era, ter uma conjuntura familiar, de casa, de social, diferente do que eu era. Então, até hoje, é um trabalho para mim para dizer sim para a minha biografia como ela é. Realmente
concordar com a minha biografia como ela é, dizer sim profundamente. Então essa autora, ela traz esse conceito de concordância. Você concorda com a sua vida? Você concorda com o que está acontecendo? Você concorda com esse momento presente? Você deixa esse momento presente ser o que ele é? Você permite? Essa é uma palavra também muito recorrente nos textos do Jeff Foster, você permite este momento ser o que é? Ou você luta com esse momento? E aí isso tudo leva a gente para um outro conceito e uma outra reflexão, que é a pessoa que aceita, ela vai virar passiva na vida? Ela vai virar uma pessoa que não vai fazer nada? Ela vai apenas dizer sim, dizer amém para a vida? Não se trata disso. A aceitação justamente é você saber o seu ponto de partida, para partir dali se transformar e agir. Então aceitação não significa passividade. Aceitação não significa ficar de braços cruzados. Aceitação significa colocar os dois pés na realidade. Porque por mais que você não goste do que está acontecendo, já está acontecendo. Isso quer dizer que você não deve fazer nada para mudar? Não. Você pode fazer muita coisa para mudar. Mas para mudar algo, primeiro você precisa aceitar esse algo. Pode parecer paradoxal. Carl Rogers falava disso também. Então a aceitação é o ponto de partida para a transformação. Tudo isso nos leva para a reflexão. O quanto eu estou aceitando a minha vida como ela é, o quanto eu aceito o meu passado como ele foi, o quanto que eu aceito as coisas que eu passei na vida, como elas foram. E também lembrando que em cada situação eu estava com a maturidade que eu estava. Porque muitas vezes a gente se revolta com a vida, se revolta consigo mesmo, se revolta com Deus, se revolta com o universo, quando que, na verdade, cada uma dessas situações tem inúmeros, infinitos antecedentes que escapam à nossa compreensão. Tudo o que aconteceu na sua vida tem antecedentes. Uma coisa levou a outra. Se essa folha está aqui, ela tem um antecedente, ela caiu da árvore. E ela cair da árvore também tem um antecedente, porque ela cresceu na árvore. E tem um antecedente, porque um dia tinha um brotinho que virou uma árvore. Isso tem um antecedente, que foi uma semente, ou foi alguma coisa que fez ela brotar. Então, tudo na sua vida também teve antecedentes. A vida é muito mais ampla e tem muito mais níveis do que a gente pode imaginar. Como que é viver em concordância profunda, em intimidade profunda e aceitação profunda consigo mesmo, com o que está acontecendo, que deriva do que aconteceu, aceitando, permitindo a sua vida ter sido como foi, toda ela ter sido exatamente como foi, exatamente com os pais que você teve, exatamente o que aconteceu nos seus anos escolares, na sua vida social, no seu desenvolvimento. Por mais que seja difícil dizer esse sim, como que é, pelo menos por alguns décimos de segundo, conseguir sentir esse sim? Eu sei que quando um sentimento é muito desagradável, muito desconfortável, é mais difícil dizer esse sim. Mas como seria experimentar dizer sim, sentimento ou acontecimento, você não foi agradável, eu não senti prazer em sentir, mas eu reconheço que você existiu. E deixar se dissolver todos esses sonhos de como deveria ter sido, como poderia ter sido, para colocar os dois pés firmes na realidade do que aconteceu, exatamente como foi. Porque, embora você tenha milhões de planos e fantasias de como poderia ter sido, o que foi já foi um grande, misterioso milagre da vida em gerar exatamente o que aconteceu. Então, como que é reconhecer este milagre profundamente? E como que é dizer sim e abraçar sua vida exatamente como ela é? Ah, mas a minha vida não teve isso, não teve aquilo, e teve muito disso, e não teve muito daquilo. Sim, mas olha o que ela já foi. Eu sei que tem fatos e acontecimentos muito duros, muito pesados, mas eu tenho certeza de que nada do que aconteceu foi simplesmente aleatório. Tudo na vida vem de uma consequência de algo que aconteceu antes. E esse antes também tem um antecedente. E essa coisa também tem um antecedente. Então, é reconhecer que não teve erro na sua vida. Eu sei que pode ser difícil para alguns, pode ser estranho para alguns ouvir isso, mas tenha certeza que cada elemento da sua vida tem um porquê.
e tem uma razão, tem um cerne, né? Uma essência em ela existir. Então o convite é: reconheça a sabedoria que já existe na sua vida, ela sendo o que ela é, exatamente como ela é. O milagre, esse mistério já está acontecendo, agora, nesse exato momento. Independente de você estar ou não estar vivendo o que você sonha e deseja. Nada contra desejar, nada contra buscar objetivos, mas lembre que você já está vivendo algo grande, importante. Por mais que você ache a sua vida sem graça ou a sua vida sem algumas coisas que você gostaria que elas tivessem, mas ela já está repleta de situações e acontecimentos que são extremamente importantes para a sua caminhada, para a sua jornada, e ela já é incrivelmente rica, profunda e íntima com você mesmo. Então, o convite desse vídeo é: abrace sua vida exatamente como ela é. Por mais que essa frase possa parecer assim vazia de significado, mas vá se aproximando do que ela realmente significa e realmente reconhecer que o que você está vivendo já é algo extraordinário desde que você nasceu.